A primeira vez que eu perdi foi... Eu soube que eu estava grávida, fiz o teste um dia antes de fechar tudo para a pandemia. Que até em farmácias, tudo. Eu não sei como é que foi na sua cidade, mas na minha cidade, até mesmo exames, nada, eu tive que esperar, porque aquelas primeiras semanas foram caóticas. E aí, quando eu fui fazer o exame, já tinha se passado uns 2 meses, o médico olhou, a gente viu o bebê, e tínhamos um bebezinho, né? Já tínhamos o Tomás, então a gente ficou esperando o médico. E ele demorou e disse, ele está aqui. E a gente estava feliz, sem dar conta do que estava acontecendo. Ele disse, mas ele está sem os batimentos cardíacos. E aí o médico foi todo cuidadoso, mas teve que dizer que, infelizmente, o bebê, né, não tinha desenvolvido. Essa primeira perda, Guto, foi muito dolorosa. Acho que foi por ser a primeira experiência. Todas foram, mas, assim, eu acho que foi o contexto de pandemia, o tempo de esperar, o choque. Eu vi o bebê, eu estava esperando o som da vida, né? O som do coraçãozinho bater. E não veio. Mas quando, nesse processo, eu me recuperei de recuperação, eu retomei Castelo Interior. Há 10 anos atrás, quando eu tinha 30 anos, eu estava num processo muito grande de decisão. E nesse período eu participei da Jornada Mundial da Juventude na Espanha, em Madrid. E foi também um momento inesquecível para mim. Nós já estávamos aguardando para voltar no aeroporto, porque não tinha mais colégios, os colégios voltaram e a gente teve que ir para o aeroporto e ficar lá. E nesse período, alguns de nós decidimos pegar um trem para Ávila. E fomos conhecer Ávila, mas era assim, 3 horas lá dentro para voltar. Se eu perder esse trem, que sair agora, a gente perderia o voo. E fomos até Ávila. E nesse pequeno tempo de visita a Ávila, fomos nos aproximando do Mosteiro da Encarnação. Ávila é como se fosse um grande muro, ele é um grande castelo. E quando eu cheguei perto do Mosteiro da Encarnação, os sinos começaram a bater. E aí as irmãs nos receberam e nos encaminharam porque estava para começar a Santa Missa. E era um dia especial, o dia da Transverberação de Santa Teresa. Foi na capela onde ela viveu essa experiência. Eu não tinha consciência disso. Eu já tinha ali, mas eu nunca tinha me aprofundado. Então, depois de 10 anos, quando eu vivi essa perda, é uma experiência de luto, de uma certa tristeza, e as pessoas às vezes falam muitas coisas, né, pela idade e tal. E eu, ao ler Castelo Interior, eu vivi ali uma experiência de muita força, de muita luz, de entender que dentro de mim, como Santa Teresa vai dizer, vós não sois ocas por dentro. Então não era só uma perda. O meu útero foi um relicário. Eu acabei de ver a relíquia, né, do Beato Carlo Acutis. Era um relicário. E isso foi me dando um sentido. O Castelo Interior, as moradas. E quando eu terminei todo aquele processo, eu decidi, eu já estava começando a fazer algum trabalho assim na internet, mas ainda de mentoria sobre vida intelectual. Mas a partir dessa experiência e da leitura do Castelo Interior, eu decidi fazer o Castelo Interior uma jornada. Foram 9 aulas à noite. E aí eu fui falando de cada morada, dei uma introdução, falei sobre Santa Teresa e abri uma mentoria que foi a Intus Legere. Na época era em forma de mentoria, hoje é um curso gravado que foi fruto, resultado de todas essas mentorias que eu fiz e turmas que eu abri, acompanhando a alma feminina, né? Conhecendo de perto, vendo os dilemas, as angústias. E eu posso te dizer assim que foi uma experiência maravilhosa, porque foi o que deu o norte para eu começar a trabalhar somente com mulheres. De vez em quando chega um aluno meu, que é aluno meu pela Uninter, né? Que eu dou aula lá, tem gravado já de anos, da época que eu morava em Curitiba. Eu lembrei dela, porque eu fiz... o curso de introdução à teologia. Eu fiz algumas aulas não, eu fiz alguns, eu acho que pouco semestre do curso de teologia da Uninter. Então, tá aí, ó. E era você que estava lá. E você falando aqui agora...
que gravou Curitiba, eu disse, Uninter é Curitiba e tal. E aí, você que dá aula de introdução à teologia lá. Isso. E doutrina social da igreja, também sou autora dos livros Introdução à Formação em Teologia, Sim. Fundamentos Científicos da Teologia e Doutrina Social da Igreja. Ah, tá vendo como o mundo é pequeno? Tá bom? Tá vendo aí? Que coisa chique, né? Sim, e aí continua aí que você estava falando. E aí eu comecei a orientar o meu trabalho na internet. Eu queria ter liberdade para entregar tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha investido de formação, de estudos, de cursos, e comecei a oferecer isso para as mulheres. E fui vendo os frutos. Eu sempre digo, Guto, a vida interior ela é o eixo de unidade da nossa vida como um todo. Nós não temos 4, 5 vidas. Minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida espiritual, minha vida conjugal. Não, você é uma pessoa só. E quando você entende que a vida interior ela é o eixo de unidade da sua vida como um todo, todas as outras coisas começam a entrar nesse eixo, começam a encontrar sentido. Às vezes você quer muito. Eu tinha alunas que queriam emagrecer, tentaram dietas e tudo, mas não encontravam força, não conseguiam terminar. A partir do momento que entenderam, né, a gula, por exemplo, né, os vícios nas raízes do comportamento, começaram a trabalhar outros pontos e a buscar mais sobriedade e equilíbrio, até mesmo com relação à comida. Eu não apresentei o curso para isso, mas começou a chegar relatos das mulheres trazendo esses frutos na vida delas. Matrimônio, entender a graça no dever de Estado. Eu falo de Santa Teresa, mas eu digo... O mosteiro dela, o convento dela, a vida dela é de uma religiosa. Eu tenho religiosas que fazem curso e formação comigo, que eu já dei mentoria. Mas a maioria das mulheres precisam entender que o matrimônio é um sacramento de serviço, segundo o catecismo, junto com o sacramento da ordem, e um sacramento de santificação. Então, às vezes, eu perguntava, qual é o teu empecilho, qual é a tua dificuldade, né, para crescer, para progredir na vida interior? A pessoa diz assim, o meu esposo, o meu marido. Eu digo, não. Ele não é o obstáculo. Ele pode ser a mola propulsora do teu verdadeiro crescimento. Quando você olha e entende a força do sacramento do matrimônio, você vai entender que a vida interior, a vida espiritual, não é só as contas do terço que são necessários, o momento de oração. É óbvio que tudo isso é necessário. Só que eu preciso expandir e entender que a vida com Deus perpassa tudo que eu sou e eu faço. Então, qual é o meu dever de Estado? Onde eu estou agora? Você está trabalhando. É o teu trabalho. E é o teu apostolado também. Sim. Então, como é que você entrega tudo isso? É viver da melhor maneira possível. Porque esse momento você pode estar santificando a sua vida e de muitas outras pessoas através do trabalho que você realiza. E eu fui entendendo e fui dando e trazendo essa clareza para as mulheres, que foi isso dando um sentido para elas, porque muitas, às vezes, até participavam de um monte de coisa, mas o marido estava de mal,